viemos com uma programação existencial. Nós estamos encarnados com o objetivo principal é sairmos desta encarnação melhores do que quando chegamos. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos tentar e se esmerar, se esforçar para trabalhar em nós e construir em nós características positivas que transformam a gente em moralidade, transformam a gente em intelectualidade, transformam a gente em bondade e assim por diante. O grande objetivo da sua encarnação, como principal objetivo, é essa transformação. Porque a única certeza que nós temos é que nós vamos partir deste mundo. A única certeza que todos nós temos, desde o momento em que nós nascemos, é que em algum momento nós vamos retornar para a nossa casa espiritual. Nós devemos lembrar que somos espíritos vivendo uma experiência encarnatória. Somos espíritos vivendo uma breve experiência encarnatória que pode ser de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos ou mais. Perante a visão espiritual, perante a infinitude do espírito, isso é um piscar de olhos. Isso é um piscar de olhos. E essa é uma oportunidade que Deus nos deu para que a gente coloque em prática, nessa escola da vida, essa transformação que precisamos ter para que quando saiamos dessa experiência, estejamos melhores do que quando chegamos. E o perdão, gente, é uma característica que precisa ser observada por nós. Porque todos nós, de alguma forma, nós temos mágoas guardadas dentro de nós. Se nós não temos mágoas, nós temos escolhas que fizemos na nossa vida, nessa vida mesmo. Nem vamos falar de outras vidas, de outras encarnações. Nós temos escolhas e situações que nós vivemos que hoje a gente lembrando dá uma tristeza dentro de nós, que a gente pensa, meu Deus, como eu pude fazer isso? Como eu pude agir de determinada forma? Então a gente vai entender agora, e vocês, eu espero que os seus ouvidinhos estejam bem abertos para ouvir e para entender a importância disso, a importância da percepção disso e a importância de usar os mecanismos necessários para que a gente se liberte disso. Porque tudo aquilo que nos prende através de uma dor ao passado é uma âncora que nos impede de alçar voo. É um navio enorme, lindo, maravilhoso, bonito, preso na margem do rio, no cais do porto, sem poder navegar. Porque nós não conseguimos nos libertar de algo que faz com que a nossa mente vibre constantemente, lembrando ou pensando naquilo. Então, quando Jesus diz a Pedro, você deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar sempre. Mas a pergunta é como fazer isso? A gente confunde o perdão com o esquecimento das ofensas. Perdoar não é você esquecer. Esquecer é amnésia. Não tem como você esquecer algo que você viveu. Aquilo está gravado em você. Mas a partir do momento em que você começa a compreender que o que te prende a essa lembrança dolorosa, o que te prende a essa cobrança que tu faz a pessoas que agiram com você de determinada forma, ou o que te prende a essa lembrança do passado, em algo que você tenha feito e que hoje você faria diferente, você não está se permitindo trazer para a sua vida as oportunidades que farão com que você exercite o aprendizado que aquilo poderia estar te trazendo. A gente precisa entender que ninguém consegue dar para nós, ou nós não conseguimos dar a ninguém aquilo que não temos. Se nós não recebemos o amor e a compreensão que nós gostaríamos do pai, da mãe, de alguém, seja lá de quem for, é porque aquele ser não conseguia dar mais a você do que ele deu. A gente não conhece a história espiritual das pessoas que estão envolvidas conosco.
A gente não conhece a história de sofrimento real daquele ser. E eu estou dando esse exemplo, gente, porque é muito natural nós recebermos aqui na Casa Espírita pessoas que estão presas a um passado e que não conseguem viver de forma que poderiam transformar tudo aquilo, porque não conseguem se libertar. E a libertação desse passado, gente, ela só começa a ocorrer de verdade na gente quando a gente começa a pensar e a perceber que aqueles que erraram conosco, eles estão doentes. Eles estão agindo da forma que eles conseguem, o que eles conseguiram agir naquele momento. A gente precisa entender que aquele ser, eu, você, que errou no passado, fazendo algo que não deveria ter feito, e que aquilo ainda assombra os teus pensamentos, é você num passado distante, num outro momento. Lembra que eu comecei falando que a cada novo dia nós somos uma nova pessoa, porque nós absorvemos e vivemos experiências que vão nos transformando? Então, aquilo que nós vivemos num passado, estou falando dessa própria encarnação, nem vamos passar a avaliar nesse momento encarnações passadas. Porque a gente não consegue, é muito importante a gente entender isso, nós não conseguimos perdoar a qualquer outra pessoa se nós não começarmos a exercitar esse perdão conosco mesmo. Então, isso é muito importante. Às vezes, nós somos os nossos piores algozes, porque nós somos nossos delatores e somos os nossos próprios juízes que nos condenamos a nós mesmos. Talvez você não se identifique, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que se identifica com isso que eu estou falando, e eu estou falando para você. Então, precisamos olhar para nós mesmos com esse olhar amoroso que Jesus nos solicita. Nós devemos procurar perdoar as ofensas cometidas, mas vamos começar perdoando a nós mesmos. Sabendo que em oportunidade diferente de viver o que vivemos, nós faremos sim diferente. Porque nós não somos mais aquelas pessoas. Nós somos outras pessoas, porque nós crescemos, nós evoluímos, nós nos transformamos. Quando nós conseguirmos nos ver desta forma, com esse olhar mais compreensivo, com esse olhar mais amoroso, nós vamos conseguir enxergar o outro ser, as outras pessoas, também com esse olhar mais amoroso. Porque se nós partirmos do princípio que nós não conseguimos dar ao outro o que não temos em nós, nós vamos entender a dificuldade que nós temos de exercitar isso. Nós vamos começar a perceber no outro que aquele outro está carregado de uma bagagem que nós não temos condições de compreender nesse momento. E aquele que gera a dor, olha o quanto isso é importante. Aquele que gera a dor no outro é muito mais sofredor do que a vítima. Vamos colocar entre aspas essa palavra. Feliz daquele que sofre ofensa, infeliz daquele que ofende. Mas infeliz daquele que sofre ofensa e fica vivendo com ela anos, sem conseguir se libertar daquilo. E a gente volta a reforçar essa informação. Nós só conseguimos nos libertar deste algo se nós conseguirmos nos libertar dos nossos próprios julgamentos para conosco mesmo. Nessas poucas palavras que eu coloquei para vocês, o meu objetivo é que todos nós entendamos que a falta de perdão, ou para comigo mesmo,
ou para com algo que eu tenha sofrido de alguém, daqui a pouco a gente vai passar em como nós agirmos para modificarmos isso. Mas nesse momento é importante a gente entender. Se nós estamos com isto dentro de nós, de alguma forma, vibrando, ou seja, aquilo está vivo dentro de nós, de vez em quando a gente está lembrando, está tomando banho pensando em alguma coisa, vem aquela lembrança dolorosa. Está fazendo alguma coisa, sei lá o quê, vem aquela lembrança dolorosa. Se nós estamos com isso vibrando dentro de nós estamos presos emocionalmente. E aí a gente entra num outro efeito da falta do perdão e da compreensão para com o outro. É a emoção. O perdão, ele está ligado intimamente com as emoções. E as emoções, vejam só, as emoções é que somatizam no nosso corpo físico as doenças. Então vejam como é importante, primeiro para nós, a gente trabalhar essas questões. A gente não faz isso pelo outro, a gente faz isso por nós. Então eu gostaria que vocês, nesse momento, vamos pedir ajuda para os anjos da guarda de cada um de vocês que está aqui. Vamos pedir ajuda à espiritualidade amiga que está aqui junto conosco, dividindo esse espaço, para que ele nos ajude a trazer em nossa mente aquela pessoa que nós devemos perdoar. E se você não consegue pensar em ninguém, pensa na sua pessoa que merece o perdão. O seu perdão. O perdão a si mesmo. O auto-perdão. Faça esse exercício nesse momento. Se necessário, feche os olhos. Lembre disso. Sintonize com esse momento. Porque é importante, esse é o momento. Esse é o momento de nós utilizarmos a bondade divina e toda essa energia incrível que está aqui, todo esse amor que faz parte desse ambiente, para a gente construir em nós aquilo que ainda somos deficientes. Para que desta forma, a parte da energia deste momento possa ser recepcionado por essas pessoas. Que chegue a quem necessita do nosso perdão como uma palavra dizendo, sim, eu te perdoo. E que chegue a quem eu preciso pedir um perdão com o pedido energético nesse momento. Por favor, me perdoe. Hoje eu faria diferente. E eu tenho certeza, talvez com raríssimas exceções, que todos vocês fariam diferentes determinadas coisas que vocês estão trazendo na mente agora. Então, a gente já compreendeu, com esse início da nossa conversa, a importância do perdão, porque o perdão, ele nos prende, ele nos vincula a passados, ele nos vincula a situações negativas. E as situações negativas interferem diretamente. As situações negativas vivenciadas na nossa vida, no passado, elas influenciam negativamente na forma como nós experienciamos a vida aqui e agora. E interfere diretamente na qualidade daquilo que nós deveríamos produzir e construir em nós a partir de então. Então, se a gente sabe disso, vamos partir agora para um outro momento. Como nós podemos trabalhar essas questões? Se nós temos isso tão fortemente guardado dentro de nós que eu não consigo esquecer. Religiosamente, quando a gente fala do perdão, está vinculado o esquecimento da ofensa. Mas a gente precisa mudar um pouquinho isso, tá? Vamos raciocinar sobre isso. Esquecimento, gente, é amnésia, é doença. Se tu esquecer de alguma coisa, está doente, procura um médico. O perdão não é você esquecer. O perdão é você olhar aquela situação com um olhar compreendendo aquilo que aconteceu.
E dessa forma, julgando menos aquela situação. E outra coisa, tá, gente? Outra coisa. Isso acontece muito nos atendimentos espirituais aqui na nossa casa. Muito. Então vejam o quanto isso é relevante. Quando nós estamos atendendo um paciente qualquer que está em tratamento e é identificado mediunicamente que este indivíduo está vinculado a um cobrador do passado, a um espírito desencarnado que está ligado a ele por algum desequilíbrio do passado, que os obsessores, chamados de obsessores, mas na verdade são só indivíduos sofredores que não compreendem, como nós muitas vezes não compreendemos o que nos acontece. Olha só, vou narrar uma situação para vocês perceberem, para a gente visualizar isso juntos. Nós atendendo uma pessoa, foi identificado que havia um obsessor no campo energético, espiritual desse paciente que estava sendo atendido. Gente, isso é muito comum, tá? E quando ele se manifestou através de um médium, ele disse o seguinte: a pessoa que vocês estão atendendo, que vocês estão tratando com carinho aqui, é uma pessoa que foi meu empregado. Eu tratava ele como um filho, estou dando um exemplo, tá? Eu tratava ele como um filho. Eu acolhi ele para dentro da minha casa. E o que ele fez? Ele roubou todo o meu dinheiro. Eu fiquei sem casa. Minha família morreu de frio, porque ele não permitiu nem que as minhas filhas continuassem morando na casa que era minha e que ele me roubou. Ele roubou minhas terras, roubou tudo. E vocês estão o atendendo com todo carinho. Vejam um exemplo da necessidade da compreensão, a compreensão da necessidade do perdão, gente. O que aconteceu nesse caso? A equipe espiritual permitiu que a gente tivesse acesso a uma outra encarnação desse espírito, onde ele, naquela outra encarnação anterior a essa experiência que eu narrei, ele fez algo muito parecido envolvendo outras pessoas. Então, a partir do momento que... vocês já vão entender por que eu estou falando isso, tá? A partir do momento que aquele indivíduo ele começa a perceber de que ele não é tão vítima da vida e tão vítima quanto ele imaginava, que ele também já foi algoz em algum momento, ele começa a perceber que, na verdade, ele também precisa de acolhimento, ele também precisa ser perdoado por outras pessoas que ele fez sofrer. Eu estou colocando esse exemplo, tá, gente? Eu não vou entrar muito nisso, mas eu estou trazendo esse exemplo porque é muito importante a gente perceber que nós não somos vítimas de nada. Não existem vítimas no conceito de vítima humana, no conceito humano de vítima. Tudo aquilo que nós experienciamos na vida, é resultado de escolhas e de experiências que nós fizemos. Ou nesta mesma vida, ou em outra vida. Se nós estamos vivendo algo que nós não conseguimos compreender nesse momento, tenhamos fé, peçamos força, nos conectamos com Jesus, com a espiritualidade e continuemos nossa caminhada, que em um momento adequado a gente vai entender tudo aquilo que a gente... Mas quando a gente começa a se perceber como resultado daquilo que vivemos, nós começamos a nos fortalecer porque nós deixamos de percebermos-nos como vítimas, onde nós sofremos algo que alguém fez com que a gente sofresse. E dessa forma isso nos fortalece a caminhar. E dessa forma isso nos fortalece a compreender que
aquela situação que a gente viveu, na verdade, deveria ter sido vivida como uma oportunidade de crescimento, não como uma oportunidade que nos aprisionou a uma situação do passado, sem nos permitir caminhar e trilhar a nossa vida sem esse peso que nos prende a esse sentimento em desarmonia do passado. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, falando dessa forma, mas eu acho que é importante a gente trocar isso. Porque quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a compreender que as coisas acontecem nas nossas vidas com um objetivo produtivo, mesmo aquilo que nós não entendemos nesse momento, a gente começa a viver em uma harmonia maior com as leis universais que regem o mundo onde estamos inseridos. E dessa forma a gente consegue viver com mais harmonia, com mais equilíbrio, nessa caminhada linda, maravilhosa, nesse planeta incrível onde nós vivemos. Então, gente, a gente já entendeu um pouquinho, o tempo é curto, né? Mas a gente já entendeu um pouquinho, então, lá no começo, que o perdão, que a falta de perdão, o ódio, o ressentimento nos prendem ao passado. E sempre que estamos presos ao passado, nós não conseguimos construir a nossa vida com plenitude. Ponto. Isso está entendido. E nós já entendemos que nós, para começar a diminuir esse sentimento que nós não conseguimos transformar, nós devemos compreender que a outra pessoa só consegue dar para nós aquilo que ela tem, como nós só conseguimos dar ao outro e ao mundo aquilo que nós temos construído dentro de nós. Então aí nós começamos a entender que, como nós não somos mais as mesmas pessoas que fizeram determinadas coisas que nos fez nos arrepender no passado, a outra pessoa viveu as experiências dela da forma como ela tinha condições de viver, ela reagiu à situação da forma como ela conseguiu reagir, gerando em nós aquele desequilíbrio, mas é porque aquele indivíduo não consegue fazer diferente. É uma criança, como nós, em alguns aspectos. Por isso que eu dei o exemplo do pai e da mãe. Por quê? Uma vez nós atendemos uma paciente que estava com câncer. Faz muito tempo isso, tá? Nós atendemos essa paciente e no final do atendimento a equipe espiritual falou o seguinte: diga para ela, olha só, que se ela perdoar a mãe, em tantos meses o câncer some. Nós conversamos com essa pessoa, informamos isso para ela, passamos essa informação para ela, ela foi para casa, algumas semanas depois ela voltou dizendo: eu não consigo, eu não estou conseguindo. Vejam o quanto isso nos destrói. Lembra que eu falei que o perdão, a falta do perdão está ligado diretamente às nossas emoções e que as nossas emoções geram as nossas doenças? Está aí o exemplo. E ela desencarnou depois, enfim, né? Mas só estou trazendo isso porque vamos tratar essas nossas questões íntimas. Vamos tratar as nossas dores, gente. Vamos olhar nossas dores com carinho, com amor, com um olhar carinhoso, mas com um olhar real, realista, percebendo quem nós verdadeiramente somos, percebendo quem nós precisamos ser a partir do nosso olhar para nós mesmos. Se eu estou insatisfeito com o que eu sou, que eu peça força para agir diferente. Se eu errei em algum momento,
Deus, me ajude, que eu baixe o meu orgulho, me humilhe se é necessário, e eu errei, eu digo, Rafael, me perdoe por aquilo que eu te fiz. Hoje eu faria diferente. João Paulo II, quando ele estava papa, ele surpreendeu o mundo inteiro com um pedido de perdão. O Papa, o Todo-Poderoso, o Pontífice, um dos homens mais poderosos da Terra, ele desceu do seu pedestal e veio pedir perdão a nós, a humanidade, pela Inquisição e por toda a barbárie que os indivíduos que estavam na posição dele fizeram no passado para a humanidade. Olha que exemplo incrível. O mesmo Papa, em outro momento, quando ele quase foi assassinado e quando ele se recuperou da tentativa de assassinato, ele foi na prisão onde o jovem que tentou matá-lo estava para dizer a ele, olhando olho no olho, eu te perdoo, meu filho. Se um cara tão alto assim é capaz de fazer isso e trazer esse exemplo para nós, nós também somos, na nossa pequenez. E eu gosto sempre de lembrar algo que Jesus nos deixou no seu Evangelho. Vós sois deuses e poderão fazer tanto quanto eu fiz ou mais. Todos nós temos essa força latente dentro de nós de transformar vidas. Comecemos a transformar a nossa vida para que a nossa transformação influencie a transformação do que está próximo de nós. Para que o nosso desejo de perdão e de auto-perdão influencie o desejo de perdão e de auto-perdão dos outros. Para que a gente viva mais harmonicamente com as leis divinas que regem o mundinho pequeno onde nós vivemos nesse momento. Pedindo auxílio a Deus, pedindo auxílio à espiritualidade, pedindo auxílio aos nossos anjos da guarda, nós todos vamos conseguir. E quando chegar a nossa hora, que pode ser amanhã, daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 100 anos, como no caso de todos nós. Daqui a 100 anos, nós vamos voltar ao mundo espiritual. E nós vamos voltar melhores do que quando chegamos. E nós vamos olhar para trás e perceber que deixamos de fazer muitas coisas, mas pelo menos nós tentamos fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E seremos felizes, porque mesmo não conseguindo tudo o que gostaríamos, nós tentamos fazer o máximo que podemos. Então eu espero que isso chegue nos corações de cada um de vocês. Para que a partir deste momento a gente perceba a nossa vida, a nossa história de vida, as nossas dores e o nosso sofrimento com um olhar mais amoroso. Que a gente perceba que quem nos fez sofrer sofre muito mais que nós e merece o nosso carinho. E se merece o nosso carinho e merece a nossa compreensão, nós vamos estar diminuindo e trabalhando a necessidade de perdoar que existe dentro de nós. E dessa forma nós seremos mais leves. E dessa forma nós seremos mais felizes. E dessa forma nós estamos entrando na harmonia das leis divinas que regem a vida incrível que Deus nos permitiu viver nessa encarnação. Que tenhamos uma ótima semana, nesse restinho de semana. Vamos para o passe. Boa noite a todos.